Olá pessoal, tudo bem? Começando esse novo projeto nosso de videoaulas, hoje eu vou falar sobre direito administrativo, uma matéria que cai em diversos concursos públicos, como por exemplo PRF, analista, técnico de tribunais, enfim, vários concursos públicos. E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer um pequeno resumo sobre a matéria, sobre os pontos mais importantes e consecutivamente, nós vamos aplicar o nosso conhecimento em uma ou duas questões, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E dentro desse ambiente eu vou dar sequência em outros vídeos. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer dessa forma, tá? O material de apoio está aqui embaixo, clica lá, abre o material de apoio para você já seguir aqui a aula junto comigo e para que você possa fazer as suas anotações. A ideia é um vídeo rápido e objetivo, mas com qualidade, tá bom? E não se esqueça de curtir, comentar, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Pois aqui você sabe que eu serei clara, objetiva e com bastante seriedade. Vamos então ao resumo da matéria. Pois bem, a administração pública ela é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta ela é formada pelos entes federativos, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. E dentro desse ambiente existem os seus órgãos que executam ali as suas atividades de forma centralizada. São os órgãos, por exemplo, da Presidência da República, são os ministérios, a Presidência da República, o Congresso Nacional, dividido em Senado Federal, em Câmara de Deputados Federais, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, os departamentos de polícia federais, enfim, são os órgãos que compõem ali a administração pública direta e que executam uma atividade centralizada. A administração pública indireta, por sua vez, já é formada por entidades, por pessoas jurídicas. Quais são essas pessoas jurídicas? São as autarquias, as fundações públicas, tem fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Tem as sociedades de economia mista e as empresas públicas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e que prestam um serviço público, exercem uma atividade pública típica de Estado. As fundações públicas têm tanto as de direito público como as de direito privado, que prestam geralmente uma atividade atípica, geralmente voltada para um cunho social, seja na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, enfim. E a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Um exemplo é o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista criada pela União. E o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública federal. E existe também a empresa pública. A empresa pública também é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta. É importante destacar que a sociedade de economia mista tem o seu capital majoritariamente público, ou seja, mais de 50% do capital da sociedade de economia mista, do dinheiro, é da União, no caso do Banco do Brasil, é majoritariamente público obrigatoriamente. No caso da empresa pública, um exemplo, a Caixa Econômica Federal, o seu capital já é 100% público, não entra dinheiro de ente privado, de empresa privada dentro da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. O dinheiro que mantém uma empresa pública, ele é 100% público, tá? E é importante observar que a administração pública indireta, essas entidades, ela prestam uma atividade administrativa
descentralizada, tá? Diferentemente da administração pública direta, que presta uma atividade administrativa centralizada, a administração pública indireta já presta uma atividade descentralizada. Ou seja, o serviço público é prestado por pessoas jurídicas diferentes da do próprio Estado, do próprio ente público. Diferentemente da atividade centralizada, em que o serviço público, a atividade pública é exercida pelos próprios órgãos do próprio Estado, da própria União, do próprio município, enfim. E dentro desse contexto é importante a gente dizer que o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, que faz parte da administração pública indireta, ele não é subordinado à União. Não existe vínculo, tá, de hierarquia entre o ente criador da administração pública direta e o ente criado da administração pública indireta. Não é esse o vínculo existente. Existe um vínculo de controle, de supervisão, que é um controle finalístico, não é um controle hierárquico, não é um controle de submissão, tá bom? Isso é importante que você saiba. O vínculo existente entre a administração pública direta e a administração pública indireta é um vínculo finalístico de supervisão e de controle e não de subordinação, não é um controle hierárquico. E outra importante informação, eu falei para você sobre a descentralização, que é quando a atividade administrativa é exercida por pessoas jurídicas distintas do próprio Estado, sobre a centralização, quando a atividade pública é feita diretamente pelo próprio Estado por meio dos seus órgãos, ou seja, quando a gente fala de administração pública indireta, a gente tem que lembrar de pessoas jurídicas. Quando a gente fala de administração pública direta, a gente tem que lembrar de órgãos. E quando a gente fala de desconcentração? Quando a gente fala de desconcentração, a gente está falando de uma distribuição interna de competência dentro de uma mesma entidade. Existe a distribuição de competência interna dentro de uma mesma entidade, dentro de uma distribuição entre os seus órgãos. E lembre sempre, quando falar de desconcentração, distribuição interna de atribuições entre órgãos. Com isso vai se chamar desconcentração. Pois bem, pessoal, feito esses esclarecimentos, esse resumo, vamos à questão do dia. Pois bem, pessoal, é uma questão do CESP, diz: quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. Primeira situação aqui, quando você se deparar com a questão, você tem que pegar as palavras-chave da questão para conseguir resolvê-la. Então, vamos ao texto e vamos pegar as palavras-chave aqui. Vamos circular as palavras-chave. Quando a União cria uma nova secretaria. A União criou uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios, para repassar a ela algumas de suas atribuições. O ente federal descentraliza, está afirmando que essa situação da União criar uma secretaria vinculada a um ministério, a questão está afirmando que isso é uma descentralização de uma atividade administrativa a um ente personalizado. Então, a questão está afirmando que a União criou uma secretaria vinculada a um ministério. E a questão diz que isso trata-se de descentralização da atividade administrativa a um ente personalizado. E quer que você marque, a questão está certa ou está errada. Vamos ver aqui. Primeiro, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno, é uma pessoa política, tá, pessoal? Vamos pôr aqui.
Vamos pôr aqui, faça suas anotações aí junto comigo, tá? Vamos pôr aqui. A união é uma pessoa. A união é uma pessoa jurídica. A união é uma pessoa jurídica de direito público interno. A união é uma pessoa jurídica de direito público interno, ou então é um ente federativo, ou então pode ser classificado também como uma pessoa política. Esta é a união, tá? Então a União criou uma secretaria. O que é uma secretaria? Vamos ver o que é uma secretaria? Vamos lá, destacar a secretaria aqui. O que é uma secretaria? Faça suas anotações junto comigo. Secretaria. Secretaria é um órgão. Secretaria é um órgão. Os ministérios são órgãos, as secretarias são órgãos. Por exemplo, o Ministério da Saúde, vinculado à União, é um órgão, e lá tem a distribuição interna em secretarias, que são também órgãos. Dentro do Estado, da mesma forma, só que o Estado e o município não existe ministério, existe secretarias. Então, as secretarias dentro do Estado e dentro do município são órgãos, não são pessoas jurídicas, são órgãos, tá bom? Então, a secretaria aqui é um órgão. E dentro da questão aqui, o ministério. Acabei de dizer o que é o ministério. O ministério também é um órgão. Vamos pôr aqui. Faça suas anotações junto comigo, hein? Também é um... A secretaria também é um órgão. Pois bem, e a questão está dizendo o seguinte, que isso aqui da União criar uma secretaria vinculada a um ministério, que isso é a descentralização de uma atividade administrativa. Vocês sabem que a descentralização, ela refere-se a pessoas jurídicas. Aí você já mata a questão. Quando a gente fala de descentralização de atividade administrativa, nós estamos falando de pessoas jurídicas e não de órgãos, como a questão está colocando. Nós falamos de quê? De autarquias, de fundações públicas, de empresas públicas, de sociedade de economia mista. Não falamos necessariamente de órgãos. E aqui, até agora, a secretaria é um órgão e o ministério é um órgão. E o que eu expliquei para vocês? Isso aqui está dentro da administração pública direta, união, um ente político e órgãos. E essa divisão interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica é o que, pessoal? É desconcentração. Tá? Dentro da administração pública direta, tá? Então vamos aqui. A questão fala que isso aqui é descentralização de uma atividade administrativa. Primeiro, isso aqui não é descentralização. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma desconcentração da atividade administrativa realizada onde? Como nós estamos falando de união e de órgãos, realizada onde? Realizada aqui, ó, dentro da administração pública direta, que é também chamada de centralizada.
Então aqui não se trata de descentralização, mas se trata de desconcentração, que é a divisão interna de competências das atividades administrativas dentro de uma mesma pessoa jurídica a órgãos distintos. Aqui a União distribuiu as competências do Ministério em outra secretaria, criando outra secretaria, ministério, órgão, secretaria, órgão. Essa divisão chama-se desconcentração. E como nós estamos tratando de união, que é um ente político, juntamente com órgãos que são entes vinculados diretamente à União, diretamente ao poder público, isso chama-se o quê? Centralização, que é a administração pública direta. E no final da questão ele fala aqui, ó, em ente personalizado. Houve a descentralização administrativa, segundo a questão aqui, a um ente personalizado. Na verdade, houve a descentralização aqui, segundo a questão, de um órgão para um órgão. E eu te pergunto, órgão é um ente personalizado? Não. Órgão não é um ente personalizado. Como eu expliquei, o que é um órgão, Andréia? Órgão é um centro de competência. Órgão é um centro de competência ou também uma unidade de competência, onde há a distribuição ali de competências para a realização da atividade pública. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica são as pessoas, são as autarquias, são as sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas. Diante disso aqui, diante desse quadro, a questão está errada. O gabarito da questão, errada. A questão está errada. Por quê, pessoal? Porque aqui tratou-se de desconcentração e não de descentralização, tá? Além disso, ministério e secretaria não são pessoas jurídicas, não têm personalidade jurídica, elas são órgãos, tá? Órgãos vinculados diretamente à administração pública direta. Seria descentralização se tratasse da criação de pessoas jurídicas. Aí sim seria descentralização. Mas não houve a criação de pessoas jurídicas, houve a criação de órgão vinculado a outro órgão. Isso é desconcentração. E seria centralização se fosse o ente político criando um órgão, criando um ministério, uma secretaria, um departamento para execução de suas atividades, sem citar a criação de um outro órgão dentro de um órgão ou vinculado a um órgão. Pois se falar de dois órgãos, fique atento, pois provavelmente tratar-se-á de desconcentração. Pessoal, então essa é a aula de hoje. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, o material está ali. Compartilhe esse vídeo, reveja e no próximo vídeo nós vamos tratar de uma questão que vai abordar outras situações atinentes a essa matéria que é direito administrativo, que é administração pública e que cai em vários concursos. E não se esqueça, sua dedicação vai determinar a sua vitória. Então, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!